Olá a todos, sejam bem-vindos ao SamasCast, podcast que vai contar um pouquinho da história da nossa querida São Mateus do Sul. Esse é um projeto aprovado no ano 2024 pela Lei de Fomento à Cultura Paulo Gustavo, junto com a Secretaria Municipal de Cultura de São Mateus do Sul. É com grande prazer, imenso prazer, que eu quero aqui agradecer a presença da professora Hilda Jocelyn Digner. Professora, seja bem-vinda a esse podcast. Obrigada. Olá. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. É muito importante esses projetos que estão acontecendo, principalmente no município de São Mateus do Sul. Me sinto muito feliz pelo convite e vamos conversar aí um pouco sobre o município de São Mateus do Sul, principalmente os fatos históricos. Tem muita coisa boa para vir aí, pessoal. Com certeza. Professora, eu queria que a professora falasse um pouco da sua história, né, da sua pessoa. Fique à vontade para falar para o pessoal aí quem é a professora Hilda. Eu acho que muita gente já conhece, né? Sim, na verdade, algumas pessoas me conhecem por professora Hilda, e essa é a minha profissão, é a minha primeira profissão, na verdade. Sim. Então, eu sou Hilda Jocelyn Digner Dalcomune, né? Dalcomune é o sobrenome do meu esposo. Entendi. Mas, às vezes, nas redes sociais acaba ficando só o Digner, só né? Só Digner. Mas eu sou são mateuense, sou professora já há muitos anos da rede municipal e da rede estadual. Atualmente, eu já estou aposentada como professora de História. Então, eu conheço um pouquinho mais, vamos dizer assim, da história do município de São Mateus do Sul. Atualmente, eu atuo como colaboradora, professora, na Casa da Memória Padre Bauer, de São Mateus, que é o nosso museu público, né, municipal. É muito importante, muito importante. A Casa da Memória é um marco, né, para São Mateus do Sul, né? Sim, sim. Então, eu já atuo há alguns anos ali, né? E, recentemente, eu também terminei o meu mestrado em História. Então, principalmente os trabalhos que envolvem a história local é que eu estou atuando, né? Então, com as pesquisas, atendimento ao pessoal que vai nos procurar lá para pesquisas, dissertações, teses, trabalhos escolares. E tem a parte também do acervo do museu, né? A parte dos objetos, que também é muito visitado, muito procurado. E o nosso museu lá, ele tem um perfil histórico, né? Então, ele fala um pouquinho da história da região, né? Alguns temas que não fazem parte somente de São Mateus do Sul, mas também da região. E a parte ali principalmente da história do município mesmo. Eu fico, né, pensando assim, quanta coisa se passou, né? Sim. Antes de nós estarmos aqui, né? E isso é muito importante. A história é muito importante, porque sem a história não existiria o presente, né, no caso, né? Mas assim, professora, vamos, né, começar o nosso tema, que é a nossa cidade, né? Sim. Eu queria que a professora falasse um pouco para nós, assim, do início ali de São Mateus, que é na parte ali dos indígenas, que muito pouca gente sabe que São Mateus era habitado, né, já nessa época, no começo, por indígenas, né? Sim. Então, nós temos, assim, alguns momentos da história do município, principalmente no que diz respeito às pessoas que habitavam o lugar, né? Então, anteriormente, por exemplo, à chegada dos imigrantes europeus, nós temos, claro, povos indígenas que habitavam a região não somente de São Mateus do Sul, mas todo o seu entorno, em vários lugares. E aí nós temos alguns povos, né? Nós temos caingangues, guaranis, xoclens, né? Esses povos, é muito difícil a gente ter alguma materialidade do tempo que eles viveram ali na nossa região. Porque, por exemplo, a parte escrita é mais difícil. Lógico, hoje existem estudos mais aprofundados sobre isso,
Mas nós não temos, por exemplo, muitos relatos, muitas pesquisas, o que dificulta um pouquinho a gente entender exatamente no lugar de São Mateus e em que momento... Em que local ali, em que momento esses povos estavam ali. E né? há quanto tempo também E há quanto tempo. Ali, né? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha alguns vestígios, né? Principalmente vestígios arqueológicos, né? Na Casa da Memória, por exemplo, nós temos uma coleção de peças arqueológicas que fazem parte desses povos, né? Que acabaram deixando para nós, para que a gente realmente tenha certeza que eles passaram por ali. Que eles estavam aqui. Estavam ali. Talvez nômades, talvez seminômades. Eles procuravam muito as proximidades dos rios, né? Nós temos um rio grande, que é o Rio Iguaçu. Então, com certeza, esses povos habitaram ali por um determinado tempo. Mas que eu falo assim que, né, pra gente... o quanto é importante saber disso, né? Porque, a princípio, né, a gente sempre imagina, como é que era isso? Será que não tinha nada, era só vegetação, né? E quando você sabe, não, existia alguém ali sim, né? Sim. Antes de tudo, né? Que cuidava de tudo isso, né? Então, é muito importante. E para a chegada do homem mesmo, assim, no homem branco a São Mateus, como se iniciou isso? Foi... uma passagem? Descobriu um lugar? Como é que aconteceu? Então, nós temos alguns relatos históricos que falam de uma movimentação na região que hoje é o nosso município. Então, nós temos as chamadas bandeiras militares, bandeiras exploratórias, principalmente pelo Rio Iguaçu, que era a forma mais viável, né, de um caminho aí para essa região sul. Então, a primeira referência que nós temos sobre São Mateus do Sul, que hoje é São Mateus do Sul, é do tenente Bruno da Costa Filgueiras. Esse tenente, então, ele registra uma dessas bandeiras exploratórias, que seriam expedições militares. Ele registra em 1769 que ele desbravou a região que ficava ao redor, nas margens do rio Potinga. Então, como esse rio está dentro do nosso município, nós temos esse primeiro relato oficial, vamos dizer assim, né? Escrito, com cartas oficiais, né? E isso tudo estava dentro de uma conjuntura do século XVIII, final do século XVIII. Aí, já no século XIX, ainda com esses povos indígenas que nós mencionamos, habitando várias regiões aí no município e no seu entorno, nós temos aí, no final do século XIX, 2 acontecimentos bem marcantes para a história regional e também para a história local. Entendi. Que é a chegada da navegação a vapor no Rio Iguaçu e nos seus afluentes. O nosso famoso vapor Peri. Isso aí, já vamos falar sobre o vapor Peri. E a chegada de um grande número, um número expressivo de imigrantes europeus, predominantemente poloneses. Então, temos também uma questão econômica, né, que é a questão do extrativismo da erva mate, que já acontecia. Madeira também, muita madeira. A madeira, na verdade, ela é mais para o final do século XIX e começo do século XX, com a instalação das serrarias, né? Mas o que muda bastante a região, que vai dar uma mudança mesmo, é a questão da navegação a vapor. E por quê? Não que o rio já não fosse navegado. Ele era navegado. Inclusive pelos povos indígenas, né? Então, o uso de canoas já era frequente, né? De balsas para transporte de mercadorias, principalmente para o escoamento da erva mate, né? Então, nós já temos isso durante o século XIX, mas no final dele, em 1882, com essa iniciativa de Amazonas de Araújo Marcondes, que era o chamado Coronel Amazonas, ele foi um homem visionário para a época dele. Então, ele vai pedir uma concessão, na época era império, né? Éramos império,
ele vai pedir uma concessão para Dom Pedro II, para que ele possa, então, administrar essa navegação. E aí nós temos, no mês de dezembro de 1882, nós temos uma viagem, né, oficial do primeiro vapor a ser colocado no Rio Iguaçu, que é o vapor cruzeiro. O cruzeiro foi o primeiro vapor pelas águas aí do Rio Iguaçu. Então, eles fizeram essa viagem inaugural, né, em 27 de dezembro. E daí, no ano seguinte, em fevereiro, tem uma inauguração oficial em Rio Negro também, né? Então, porque o Rio Negro também era utilizado pela navegação a vapor, né? E aí, a partir daí, Vinícius, nós temos uma grande movimentação, tanto no Rio Iguaçu como nos seus afluentes, né? Então, nós temos rios menores, afluentes do Rio Iguaçu, de tamanhos diversos, e a partir daí, então, começam a surgir outros vapores, principalmente para o transporte de mercadorias. O comércio fomentou muito, né? Com a chegada dos vapores. Muito, né? mesmo. Foi um grande impulso, né? E aí, já 8 anos depois, nós temos a chegada desse número expressivo de imigrantes na região toda, né? Mas em São Mateus do Sul também. Na época da chegada desses imigrantes, que os nossos relatos que nós temos, as informações históricas, é a partir de 1890, alguns autores trazem 1891, mas é nesse período mesmo que chegam aproximadamente, né? Então, são números aproximados. Também divergem entre autores. 2.000 pessoas, podemos dizer assim. Então, começamos praticamente com 2.000 pessoas... De fora. De fora para... De fora mesmo, né? De outro país. Bem longe. Bem longe. Então, com a chegada desses imigrantes, realmente vai ter muitas mudanças, né, na região que hoje compõe o nosso município. Aí, nós temos também a fundação de colônias, né? Colônias para a instalação desses imigrantes. E aí nós temos uma pessoa bem importante que também contribuiu muito para isso, que foi o engenheiro Edmundo Vossa-Porsky. Esse Edmundo Vossa-Porsky, ele é considerado o pai da imigração polonesa no Paraná. Olha só. Ele era polonês, e ele era o inspetor geral dessa colonização que aconteceu no Vale do Iguaçu, né? Nessa região que São Mateus pertence. E como ele era polonês, ficou muito mais fácil para esses imigrantes poloneses chegar até aqui. E esse assentamento, esse primeiro contato, por ser ele um patrício deles, né? Ser polonês. Na verdade, ficou muito fácil, né, para eles virem. Até, assim, ele foi o pai, né? O pai da imigração polonesa no Paraná. Da imigração polonesa. Talvez, né, se nessa época fosse uma outra pessoa, nós seria colonizado por outros. Sim. Né? Nós tivemos. Mas eu acho assim que né, vendo a cultura de São Mateus, eu acho que foi sensacional, né? Só quem mora em São Mateus sabe como a cultura polonesa é legal, ela é brilhante, assim. São muitas coisas que... Eu acho a comida típica boa demais, né? Então, são tantas coisas que eles trouxeram para nós, né? Que a gente que é de família são-mateuense, né? E criado em São Mateus, a gente fica muito feliz. Professor, assim... Depois da chegada dos imigrantes ali, né, e nesse período, a cultura foi implementada já, assim, de primeira, ou eles demoraram um pouco até por conta da língua, eu acho, também, né? Sim, dificuldades. Foi muito difícil de ter o diálogo até chegar, assim, num ponto que começasse a, vamos dizer assim, a fomentar mesmo a cultura deles na nossa São Mateus do Sul? Então, houve muitas dificuldades com a chegada desses imigrantes, no sentido assim, da instalação deles, né? Então, primeiro surgiram
algumas colônias, né? Até tem relatos históricos que São Mateus era chamada como colônia São Mateus, e aqui a gente vai falar agora um pouquinho sobre os nomes que São Mateus já teve, né? Então, na região que hoje temos o nosso município, mas principalmente a origem da cidade, ela está no antigo porto fluvial, já chamado de Porto São Mateus. Porto São Mateus já era Porto chamado. São Mateus já era chamado em alguma documentação histórica, já aparecia esse nome. Então, nesse local, ele é denominado primeiramente Porto São Mateus. Com a chegada desses imigrantes, Colônia Maria Augusta, né? Principalmente por conta desses imigrantes aí que chegaram, né, nesse momento aí. E mais tarde vai retomar o nome São Mateus, que é o nome de origem, e a partir de 1943, com uma lei estadual, São Mateus do Sul, para diferenciar de um outro município chamado São Mateus. Acho que tem em São Paulo que tem se eu não me engano, é no Espírito Santo, não tenho bem certeza, mas para diferenciar, né, desse outro município. Né, isso. Então, alguns documentos vão trazer colônia São Mateus e as outras colônias que também surgiram nesse momento. Então, nós não temos só a colônia São Mateus, né, ou a colônia Maria Augusta, em algum momento era denominada assim. Nós temos também as outras colônias, Eufrosina, Rio Claro, Malé, que pertencia a São Mateus do Sul também. Nós temos daí, ao redor do que hoje é a cidade, nós temos as 4 primeiras que foram instaladas, que é Colônia Iguaçu, Colônia Taquaral, Colônia Canoas, Colônia Cachoeira. Mais tarde, um pouquinho mais tarde, a Colônia Água Branca. Então, essas colônias, elas estão no entorno da cidade, né? E, na época, eram propriedades rurais. Então, o governo subsidiou essa imigração. Ela não foi uma imigração particular, vamos dizer assim. Ela tinha o incentivo do governo em trazer imigrantes para cá. E a Polônia, no caso específico da Polônia, não estava constituída no momento como um país, tinha perdido a sua autonomia. E essas pessoas acabaram vindo no sentido de procurar um lugar melhor, né, para desenvolver a sua família, sua vida, enfim, um lugar melhor, né? Então, quando eles chegaram, eles realmente passaram por bastante dificuldades, porque uma coisa era as promessas que eram feitas, né, para que essas pessoas viessem para cá. Mas a gente tem que lembrar que aqui nós tínhamos uma floresta gigante, né? Nós não tínhamos campos de cultivos preparados. Então, a dificuldade maior foi quando eles chegaram, que eles tiveram que ficar em barracões, próximo à margem do rio. Essas são as informações que nós temos. Até realmente irem para os seus lotes, né? Quem fez a medição desses lotes foi o Saporsky. Ele que fez essas medições das colônias. Então, nós sabemos que esses lotes, eles mediam aproximadamente 200 metros de frente por 1.000 metros de fundo. Esses imigrantes, eles receberam sementes de batata, beterraba, repolho, centeio, algumas ferramentas, mas mesmo assim, vamos imaginar que você tem que derrubar uma floresta, né? Para poder fazer um campo de cultivo, de plantação. Né? Então, lógico, não foram somente agricultores que vieram. Nós temos, assim, de várias áreas, mas uma grande parte era de agricultores e a que não era, veio também para trabalhar com a terra. Mas tivemos também imigrantes com profissões liberais, intelectuais, estudiosos, comerciantes, enfim, mas um grande número veio mesmo para trabalhar com a terra. E aí, nós temos a primeira dificuldade que nós encontramos na documentação histórica, no sentido de até que se possa produzir, né,
ter um produto realmente para comercializar, para ter o seu ganho, eles trabalharam na abertura das estradas. Então, o governo contratava esses imigrantes para abrirem as estradas. E houve também problemas, porque em determinado momento eles tiveram problemas com esses pagamentos, né? Houve muitas reclamações. Então, eu entendo que realmente eles tiveram problemas também no início. Na verdade, a gente pega tudo meio que tudo feito, né? Sim, sim. Hoje nós temos aí tudo pronto, mas eu imagino da dificuldade, né, das pessoas em construir, numa época que, como a professora mesmo falou, que você ia ter que manualmente abrir, né, abrir lugares, a floresta, abrir né? a floresta para você poder cultivar o que você vai comer, sim, né? Sim. Porque hoje é tudo muito mais fácil, mas naquela época a dificuldade que eles tiveram, Sim. mas também a força de vontade, Com né? certeza. Muito guerreiros, né, para conseguir Sim. fazer tudo que fizeram e começar, né, a nossa cidade, porque ali foi o começo de tudo, né? Sem esse pontapé inicial aí, hoje São Mateus não existiria, né? Nós tínhamos ali onde o início da cidade, então já viviam algumas pessoas ali, e os relatos que nós temos é de um grupo de alemães, né? Com um que é considerado pioneiro também no município de São Mateus do Sul, que é o Rodolfo Wolff. O Rodolfo Wolff, ele também era agrimensor, há relatos também que ele participou do desenho da cidade, né, dessa divisão, né, que hoje constitui a nossa cidade, mas eles vieram principalmente com o intuito de explorar o xisto. E isso, então, nós entendemos que aproximadamente em 1880, esses alemães, que eram um grupo pequeno, né, vieram para cá nesse intuito. Mas os relatos que existem é que eles não conseguiram dar continuidade a essa exploração. Talvez pelas tecnologias, talvez pelo recurso financeiro, né? Eles não conseguiram dar continuidade. E eles acabaram ficando ali, né? O Rodolfo Wolff, os Wolffs, tem uma família muito tradicional. Uma família grande, família né, grande em São Mateus. E aí, voltando na questão dos imigrantes, principalmente poloneses, porque há relatos que na colônia Taquaral também existiram alguns imigrantes de famílias espanholas, né? Mas primeiramente não, na maioria eram poloneses. Eu até vi aqui, até no livro, esse livro maravilhoso que você me forneceu, que eu já quero agradecer, muito obrigado. Sim, né? é o livro dos 100 anos, escrito pela autora Audrey Farah, né, que também pesquisou muito sobre São Mateus do Sul. Que também tivemos ucranianos também, também, né? Ucranianos. Não eram muitos, mas... a colônia Eufrosina... Era significativamente assim, né, para a época. Eu acho que eu conheço, né? A gente tem conhecimento de muita pessoa que você sempre pergunta, né? Mas que família que você é, né? As pessoas têm o costume de perguntar, né? Mas que família que você é? Você é descendente do quê? De quem, né? Quem que é? Vocês vieram da onde? Então, eu acho muito interessante isso, você saber da onde você veio, quem você é e quem foram as pessoas, né, que vieram a São Mateus para iniciar a família até você chegar, né? Porque tem um certo período bem grande. Sim. E aí, como a gente estava conversando, né, Vinícius, essas dificuldades, como você também mesmo mencionou, e aí nós temos essa questão da religiosidade. Então, muito forte no imigrante polonês. E também, se a gente pensar que eles chegaram num país desconhecido, então eles se apegaram muito mais à sua fé, no sentido até de ter forças para permanecer aqui, né? E então a gente tem já a questão do idioma polonês, que também era uma entrave
porque né, eles não sabiam falar o idioma da língua portuguesa. E aí isso também se tornou uma dificuldade para eles, né? Então, hoje nós entendemos que uma das contribuições, vamos dizer assim, do imigrante polonês foi a religiosidade muito forte, né? O culto mariano. A Nossa Senhora de Częstochowa é a padroeira da Polônia, então eles trazem com maior força esse culto mariano. Częstochowa é um dos títulos da Mãe de Jesus, né? Da Nossa Senhora. No Brasil é conhecida como Nossa Senhora de Monte Claro. Então, tudo isso veio com eles, né? A gastronomia, como você mencionou, no sentido daquilo que eles conheciam do lugar e utilizavam do lugar onde eles vieram, mas também já colocando alguma coisa do nosso lugar. Do nosso lugar. E aí a gente vai falar da erva mate, né? Sim, assim, a professora falou ali da culinária, né, o plantio que eles tinham lá na Polônia, né? Eu acho que clima muito diferente daqui, né? Talvez quanta coisa eles tiveram que se adaptar, né? Para poder também trazer a culinária, várias outras situações para o Brasil, com esse clima, né, maluco, né, quente, frio. Ainda que o sul do Brasil ainda consegue ter um pouco mais do frio, né? Mas devia ser muito difícil, assim, para começo, né? Tem alguns relatos também que, principalmente do Farrovitch, que é um historiador que pesquisou bastante sobre os imigrantes, que eles vieram em maior número para o sul, justamente por conta do clima, por ser um clima mais frio, mais semelhante ao europeu de onde eles vieram. Claro que lá tinha neve e tudo mais, mas aqui é um pouco mais parecido. E aí nós temos também a questão que você mencionou dessa cultura em tudo aquilo que eles faziam lá, né? Então, a questão da construção das casas, né? A princípio, essas casas eram feitas com toras na horizontal, mas quando eles entram em contato com as nossas árvores, com a floresta de araucária, principalmente, aí eles já começam a fazer um outro tipo de casa, que são com as tábuas daí cerradas, na vertical, apesar de todas as dificuldades. Porque os relatos que nós temos que essas construções, elas eram feitas com serras manuais, porque ainda não tínhamos as serrarias, ou elas estavam mais distantes do lugar onde as pessoas estavam construindo as suas casas. Então, nós temos que pensar que demorava muito tempo para você construir a sua casa, preparar o seu terreno para o plantio, até você poder colher mesmo, né? Colher em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Essa dificuldade que eu fico, assim, pensando, hoje, né, a gente fala muito, né, vamos falar mais dos jovens hoje em dia. Às vezes as dificuldades que eles acham que tem não é nem 1% do que já foi... foi enfrentado aí, Já foi né? enfrentado, né? Porque você fazer uma casa hoje, você se imagina que tem máquinas, fazer tudo manual, cortar a madeira, talhar a madeira, né? Na verdade, né? Porque você vê as casas, São Mateus tem bastante ainda casas históricas lá, né? Temos. Que estão lá. É a coisa mais linda do mundo aquilo. Sim. É um patrimônio. É um né? patrimônio que eu acho que tem que ser cada vez mais cuidado, porque para mostrar mesmo, olha como era feito isso, numa época que não tinha condição de você fazer facilmente, né? Sim. Nós temos aí artesãos, carpinteiros, marceneiros, e daí, claro, eles trouxeram a tecnologia que eles conheciam, a maneira que eles construíam, e foram adaptando também, né, para a realidade do nosso lugar. Então, desde o trabalho com a araucária, os próprios adornos nas residências, que são os conhecidos pelos mais famosos, vamos dizer assim, lambrequins, né? Então, tudo isso juntou-se à cultura que tínhamos aqui também. Então, há uma mistura. Há uma mistura.
Então, nós temos a questão da culinária, nós temos a questão da religião, nós temos a questão da arquitetura. São vários elementos que vão ser incorporados à cultura que existia no nosso lugar. Porque nós temos a dos povos indígenas, que nós já mencionamos, sim, e aí nós atribuímos a eles o uso da erva mate, né, como alimento, na forma de bebida. E esses imigrantes, eles acabam também, de início, já trabalhando com a erva mate, porque eles precisavam ter um retorno financeiro. E a erva mate, né, naquela época, era principalmente pelo extrativismo, né? É uma planta que é nativa dos nossos lugares. Então, eles começaram a trabalhar com a erva mate também, e também começaram a consumi-la, né? Como bebida, o famoso chimarrão, o chá. Então, foi havendo, na verdade, uma troca. Mas, mesmo assim, alguns elementos eles mantiveram assim, muito forte, que é a religiosidade. A gente percebe isso. Uma curiosidade que eu tenho. Sim. Eles, na verdade, lá não tomavam o nosso famoso chimarrão. Foi aqui que foi adaptado, então. A gente tem alguns documentos históricos que foi enviado um pouco de erva mate, mas isso no século XIX já, né? Já bem mais... Aí, mas principalmente para um uso medicinal. O hábito mesmo de tomar o chimarrão, eles adquiriram aqui. Então, eu não posso assim dizer que eles não conheciam a erva mate na Europa. Talvez alguém já tenha levado de alguma forma, mas o hábito mesmo, ele vai ser adquirido a partir do momento que eles chegaram aqui. Veja, uma curiosidade que eu tinha e eu acho que, porque provavelmente deve ser a bebida, acho que mais tomada que a gente tem em São Mateus do Sul, né? Sim. Outra coisa que eu queria perguntar para a professora, assim, depois que terminou, né, depois que cessaram vamos dizer assim, o tráfico no Iguaçu, como começou, como foi para São Mateus? Isso modificou muito as coisas de São Mateus? Dificultou muito as coisas para São Mateus do Sul, assim? Então, sobre a navegação, nós temos um período né, maior dessa movimentação no Rio Iguaçu e nos seus afluentes, que vai de 1882, né, com o primeiro vapor cruzeiro, que nós já comentamos, até aproximadamente 1953, nos anos de 1950, que é quando uma empresa grande de navegação que existia em São Mateus do Sul, a Lloyd Paranaense, ela encerra as suas atividades ali. Então, nós temos praticamente, então, uns 70 anos, aproximadamente, porque não é porque a empresa fechou que no outro dia não tinha mais navegação. Claro que tinha, mas ele foi se escasseando, diminuindo. E tem, claro, tem causas, né, para isso. Primeiro, porque o rio era uma forma, ainda é uma forma viável, né, de transporte. E quando essa empresa ela encerra suas atividades, nesse período aí nós já temos muito mais estradas, nós temos os caminhões, então não tornou-se mais viável essa navegação a vapor. Então, por isso que ela se extinguiu. Se extinguiu. Foi uma coisa que teve um início, um meio e um fim. E um fim. Eu falo que agora, né, falando da navegação, né, a gente tem o nosso vapor Peri ali, sim, que é uma curiosidade também que eu tenho né, para perguntar para a professora, porque eu desde pequeno, né, você vai ali na Praça do Iguaçu, tá o vapor ali, né, eu sempre perguntei para meu pai, para mãe, né, mas será que realmente esse vapor passeou nessas águas? Sim. Né, navegou aqui, né, mais a parte dos meus voos? Não, realmente, o vapor Peri era ativo. Nós somos privilegiados, né, Vinícius, de ter um monumento, um patrimônio como o vapor Peri. Então, hoje ele é tombado pelo patrimônio municipal, está lá na Praça do Iguaçu, que é um local de origem também da cidade,
E esse vapor, sim, ele pertencia a essa empresa Lloyd Paranaense que eu mencionei. E as informações históricas que nós temos sobre ele é que ele foi lançado nas águas do Rio Iguaçu em 1912. Pertencia a essa empresa que eu mencionei. E assim, esses vapores, no início, eles tinham uma característica arquitetônica, vamos dizer assim, diferenciada, porque eles eram principalmente para o transporte de mercadorias. Então, escoar a erva mate, logo depois a madeira, traziam mercadorias também da capital, de Curitiba, como o sal, principalmente porque a nossa região, ela também era uma região a produtora de gado. Esse gado precisava do sal. Então, esses vapores, eles eram principalmente para o transporte de mercadorias. Mas, claro, que depois, com o passar do tempo, eles também eram utilizados para passageiros, transporte de passageiros, e foram se adaptando para isso. Então, o vapor Peri, por exemplo, nós temos fotografias lá na Casa da Memória que mostra a primeira versão do vapor Peri. Então, porque ele passou também por reformas, modificações. Primeiramente, ele tinha casco de madeira, depois ele passou a ter um casco de metal. A sua máquina também foi substituída por uma máquina com uma potência maior. Aí ele foi refeito em determinado período e colocado uma cabine para passageiros. Então, as fotografias nos mostram essas mudanças pelas quais o vapor Peri passou. E realmente, ele era considerado um vapor, um dos mais bonitos, né? Isso que eu ia perguntar para a professora, o porquê o vapor Peri, né? Qual era o diferencial dele de todos os outros? Porque, né, nós tivemos o primeiro, né? Foi o Cruzeiro. O Cruzeiro. Né? Podia ser o Cruzeiro que estava ali, né? Opa, foi o primeiro de todos, mas o vapor Peri que ficou marcado na história de São Mateus. Então, como ele pertencia a essa empresa, né? Essa empresa, ela é instalada primeiramente em Porto Amazonas, mas como São Mateus do Sul ficava no meio desse trajeto da navegação, que é entre Porto Amazonas e Porto Vitória, a instalação a empresa acaba mudando a sua sede para São Mateus do Sul em 1918. E ali torna-se, então, a sede dos navegadores. Nós temos informações históricas que, aproximadamente em 1923, de 300 construções da cidade, 50 pertenciam a profissionais da navegação. Então, nós temos toda uma movimentação com profissionais, a parte da construção, reforma de vapores, que também acontecia ali próximo ao porto, antigo porto, né? O Porto São Mateus. Então, o vapor Peri, primeiramente, ele pertencia a uma outra empresa, né, de navegação que passa para a empresa Lloyd Paranaense. Ele vai passar pelas reformas. E por que é que ele acabou ficando, né? Então, a curiosidade é por que ficou o vapor Peri e não ficou tantos outros que tivemos, vapor Paraná, vapor Iguaçu, vapor Tibagi, vários, vapor Leão, que foi um famoso também, né? Nas informações históricas, nós temos que era também um vapor muito bonito, né? O vapor Leão, da empresa Leão Júnior. Então, o vapor Peri, ele acabou ficando no Rio Iguaçu, no final, né, no fechamento dessa empresa, por talvez algumas dívidas que a empresa ainda tinha, e ele acabou ficando. Com certeza eles tiraram o que tinha de mais valor, né, do vapor, e acabou ficando, na verdade, mais essa parte da estrutura dele, né? Porque realmente ele ali mesmo é um estrutural só, né? Mais um estrutural. Então, ele acabou ficando ali, talvez por essa demora em se resolver algum problema jurídico. Nós não temos a fundo essa informação. Sabemos que ele ficou provavelmente por conta disso. É o que as pessoas que pesquisam um pouco mais sobre a navegação, estudam,
falam sobre isso, né? São esses relatos que tem. Isso. Não, mas interessante, como eu falei, era uma coisa que eu tinha muito interesse em saber, porque, como a professora mesmo falou, foram vários vapores, né? Vários E daí, acho que vapores. todo mundo se pergunta, por que será o vapor Pires, né? Agora a gente E já ele sabe. acabou ficando realmente ali, foi se deteriorando, né? Nós temos algumas fotografias que praticamente sobrou só o casco, Só o de casco. original. Do De original, original, né? Mas a gente manteve a história dele Sim, intacta. ele foi daí refeito, Uhum. né? Ele foi refeito com as características Tem originais. um relato de quem colocou o vapor, onde ele está hoje? A professora Então, sabe ele nos foi dizer? uma iniciativa conjunta da Prefeitura Municipal e da Petrosix, né? Da Petrobras, para realmente transformar ele num monumento histórico. Passou por esse processo aí de reconstrução e aí foi colocado ali na Praça do Iguaçu. E com certeza faz muito tempo atrás, porque desde que eu me conheço por gente, ele está ali. Se eu não me engano, foram nos anos de 1980. Eu preciso verificar, mas eu acho que é 1984, alguma coisa assim. Que é do tombamento, né? Do tombamento municipal. Eu falo que é muito legal a gente saber essas coisas, porque normalmente você fica se perguntando muito disso, Sim, né? sim, são curiosidades que nós temos. Que a gente tem. Professor, outra coisa que eu queria perguntar para a professora, assim, sobre uma coisa que eu escutava muito, que existia São Mateus Velho, São Mateus Velho. O que era São Mateus Velho? Era uma outra cidade? Ou outro lugar? Assim, a gente escuta muito, né? Muito, muito. Inclusive, também faz parte... São Mateus Velho faz parte da minha infância. Então, eu também, como falei, sou são mateuense. E aí, como nós comentamos, Vinícius, nós temos o início da cidade no antigo Porto Fluvial, naquela região que hoje é o Parque Iguaçu. Tem até um monumento, uma placa homenageando esses imigrantes que chegaram, os navegadores. Então, o início da cidade foi realmente ali. Então, como nós não tínhamos bairros definidos, hoje nós temos uma cidade maior, né? Nós temos os bairros próximos do centro da cidade, bairros um pouco mais retirados, que foram surgindo com o passar do tempo. Então, mas no início, nós tínhamos ali era São Mateus. Quando a cidade começou a se desenvolver e a crescer mais para outros lados, principalmente a parte mais alta da cidade, as pessoas começaram a indicar aquele lugar como, né, o antigo São Mateus. Então, no dizer das pessoas, São Mateus Velho, né? São Mateus Velho. É muito engraçado. Assim, o que será, né, São Mateus Velho, sendo que nós temos só um São Mateus? Isso. Então, as pessoas mais de idade mencionam porque nós não falávamos, por exemplo, e eu lembro disso, Vila Amaral. Né? A Vila Amaral, o nome Vila Amaral, o lugar já existia, mas o nome Vila Amaral é um nome mais recente na história do município. Hoje, as pessoas que moram naquela vila, ela vai te dizer que mora na Vila Amaral. Ela não vai te dizer que mora em São Mateus Velho. Mas as pessoas falam, né, pessoas de mais idade ou que conhecem. Eu lembro muito que a minha avó falava a história assim, do São Mateus Velho por conta disso. Foi onde surgiu a cidade. Olha, você vê, então São Mateus surgiu onde é hoje a Vila Amaral. Ali. Ao entorno do antigo porto, que hoje é o Parque Iguaçu, né? E daí, claro, tinha uma extensão indo em direção à Vila Amaral. Não necessariamente chegou né? a ser... Nós não temos, assim, por exemplo, como dizer onde ficava exatamente a distância desse porto, quanto ele abrangia, mas sabemos que é naquele lugar ali. Sabemos que é ali. Sim. É ali que existiam os depósitos de erva mate, né? Aquela casa que é tombada atualmente do seu Rui Eduardo de Paula e Silva, que é um antigo comércio, né? Que, nossa, tem muita história do comércio com a erva mate ali naquela casa. Aquela casa, para você ter uma ideia, tem mais de 100 anos.
né? Então, ali realmente era o lugar do antigo porto, era o lugar de comércio, era onde os vapores descarregavam mercadorias, carregavam mercadorias, passageiros, enfim, era muito movimentado ali. Não, e quem vê hoje ali, né, a maneira que é hoje, imaginar o quanto era movimentado. Sim. E principalmente a gente, né, eu cresci, né, pescando no Iguaçu, né, com meu avô, com meu pai, com a minha família ali. E você imaginar que ali era um tráfico tão grande, gente chegando, pessoas chegando de tudo que é lugar, né? Sim. A parte mesmo da agricultura ali, né? A erva mate, né? São Mateus, a riqueza de São Mateus, né? A gente hoje, São Mateus até hoje recebeu, né, a indicação lá, né? É a primeira cidade no Brasil, né? De indicação geográfica, sim, da erva mate, é a primeira né, no Brasil. É um marco. Marco, né? marco. Um marco. A gente sabe que tem muitos lugares que cultivam a erva. Sim. Né? Mas você receber um prêmio desse, né? Por toda a tua história, eu acho que deve ser, assim, de uma importância muito grande. Com certeza. É valorizar, né? O nosso lugar. Outras coisas que São Mateus foi criando, né? A partir da erva mate, né? Que nem, né, o chimarródromo, que é uma coisa que é o primeiro também público que tem no Paraná, né? Então, eu acho que tanta coisa que a nossa cultura, que a cultura foi desenvolvendo para chegar ao que está hoje. Eu gostaria de saber da professora, assim, né? O que a professora... na época que a professora começou a estudar mesmo São Mateus, né? Você imaginaria olhar hoje São Mateus do jeito que está? Se tinha como imaginar, não, São Mateus ia virar uma cidade, hoje, né, temos mais de 46 mil habitantes em São Mateus, se realmente passava, assim, no começo do estudo da professora sobre São Mateus, passou assim, meu Deus, quanta coisa, né? Porque deve ser muito, assim, grande você estudar a história de uma cidade, e principalmente a cidade que você mora, né? Sim. Então, Vinícius, quando eu iniciei o meu trabalho ali na Casa da Memória Padre Bauer, mesmo sendo professora de história, sendo professora do município já há bastante tempo, eu não tinha um conhecimento mais aprofundado da história do município. E acontecia muito que a maioria dos visitantes, quando eles chegam na Casa da Memória, porque é um museu que tem um perfil histórico, a própria divisão da casa, o próprio acervo, como nós já conversamos, instiga as pessoas, né, a curiosidade, né, a perguntar, né, mas como surgiu São Mateus do Sul? Quais eram os povos que habitavam aqui? E a chegada dos imigrantes, enfim, todos temas importantes que dizem respeito, então, à história local. E aí, eu comecei realmente a pesquisar mais, fui procurar na historiografia clássica do Paraná, o que os autores mencionavam sobre São Mateus, e aí fui, né, aos poucos, né, porque esse conhecimento ele é contínuo, a pesquisa também é contínua. Na verdade, a gente nunca deixa de pesquisar, de procurar aprender, de ler sobre quem já escreveu um pouco mais, né, sobre a nossa história. Então, na verdade, esse é uma prática minha do dia a dia, posso te dizer. Eu estou sempre em contato com pessoas que, além da curiosidade, como eu mencionei, vão atrás da pesquisa. A Casa da Memória, ela tem um arquivo histórico também, então ela não é só um museu com peças para visitação, é um local de pesquisa mesmo. Nós temos atualmente 10 mil documentos escritos, aproximadamente 4 mil fotografias, uma diversidade de objetos, em torno também de 4 mil objetos que contam um pouco da história, né? E, assim, a Casa da Memória, então, ela está dividida, o seu espaço, com exposições permanentes e exposições temporárias. A Casa da Memória, ela era a antiga casa paroquial. Então, como nós comentamos, essa religiosidade que os imigrantes trouxeram com eles, ela continua sendo muito forte. E quando eles chegaram aqui, eles tinham uma necessidade maior
que os sacerdotes fossem poloneses. Então, no início, os principais sacerdotes, os primeiros sacerdotes que vieram para atuar com a parte espiritual no município eram poloneses. Então, hoje, onde funciona a Casa da Memória Padre Bauer, até que leva o nome de um padre também, depois podemos falar, ela foi construída para ser casa paroquial. Existia uma outra em madeira, né? Primeiramente, e depois essa é a data da construção dela é da década dos anos 50, aproximadamente 1952. E aí, então, ela funcionou durante muito tempo como casa paroquial. Por incrível que pareça, ainda temos pessoas que chegam ali e perguntam se ali é a casa paroquial. ainda o pessoal procura ainda. Procura como casa paroquial. Ainda bem que estamos pertinho, né, da atual casa paroquial. Só falar, opa, é do ladinho fácil aqui, é fácil de indicar. E aí, então, essa antiga casa paroquial, né, então ela está dividida em algumas salas temáticas. Nós temos, então, a nossa sala ali de recepção, onde nós recebemos as pessoas, orientamos, e aí nós temos como exposições permanente, uma sala dedicada à cultura polonesa, aos imigrantes, é uma sala que fica bem na frente, temos peças assim maravilhosas, temos um jogo de quarto muito antigo, com mais de 100 anos, que foi feito por um marceneiro polonês, pertenceu a uma família de poloneses durante muito tempo, e foi doado, então, para a Casa da Memória. Então, nessa sala é o lugar onde a gente fala principalmente sobre a religiosidade, né? Sobre as dificuldades que as pessoas encontraram no início. Isso. Hoje, nós pensamos assim no mobiliário, né? Mas esse mobiliário mais caprichado, vamos dizer assim, não era o mobiliário do início, né? Porque eles tinham que fazer com as ferramentas que eles tinham. Então, era tudo muito, muito difícil mesmo. Não ficava perfeito, não, né? Não. Inclusive, quando eu visitei um museu em Cruz Machado, que eles têm uma casa que seria semelhante à casa desses primeiros colonos. Até utensílios de cozinha eram feitos em madeira, para você ter uma ideia. Pratos, gamelas, bacias, as camas, tudo em madeira. Por conta da araucária ser uma madeira mais fácil para trabalhar com ela, né? Então, a maioria dos utensílios era assim, mas claro, feito de uma forma mais rústica, né, no início. E aí, nós temos também um espaço dedicado à erva mate, né, que faz parte da economia, tanto do município como da região, né, e não estamos falando só sobre São Mateus do Sul, mas como você mencionou, temos a questão da indicação geográfica, né, como a primeira indicação do Brasil em erva mate, o que para nós nos enche de orgulho. Sim, então, muito importante, temos então um espaço permanente na Casa da Memória, com um malhador antigo, né, original. Temos alguns selos que eram utilizados nas barricas de erva mate, nos sacos onde era transportado a erva mate. Nós tivemos cooperativas, até tivemos uma cooperativa de erva mate bem forte, que foi a cooperativa Iguamate, dos anos de 1940, 1943. Então, temos um espaço ali onde falamos principalmente como que era o preparo dessa erva mate, né? Desde o momento que ela era colhida lá no Erval, que passava por alguns processos, né? Como o sapeco, acabava indo para o barbacoa, e depois, então, ela era transportada. Só que nós temos que lembrar que esse transporte, no início, ele era feito no lombo de animais, em canoas, depois, mais tarde, em carroças, carroções, nos próprios vapores, que já mencionamos, né? Então, toda essa dificuldade de transporte, né? E por isso que temos até uma diferença na maneira
que as pessoas utilizavam a erva mate, né? Então, a erva mate, ela era cancheada, né? Porque ela precisava passar por esse processo para que ela tivesse uma durabilidade maior até ela chegar ao consumidor final. Essa cancheada, como seria, professora? Então, seria, ela passava, então, pela desidratação, né, no chamado carijo. Até interessante, Vinícius, as palavras que são de origem indígena, né? Olha só. Barbacoa. A gente volta lá nos indígenas. Barbacoa, carijo, são palavras de origem indígena, né? Nós já comentamos que é atribuído aos guaranis, né, ao uso da erva mate. E aí nós temos todo esse vocabulário, né, que é o que, como a gente já mencionou, é essa troca entre os povos que já viviam aqui e os povos que chegaram, né? O barbacoa é uma palavra de origem indígena. Sim, a mistura, né? A mistura. A mistura. E aí nós temos, então, essa erva, que ela era uma erva mais descansada, até um sabor também diferenciado. E hoje nós temos um outro tipo de preparo, né? Afinal, existem várias, como que eu posso dizer? As maneiras de... Manipulação, na verdade, né? Hoje nós falamos da erva mais verdinha, vamos falar assim, porque ela chega mais rápido ao consumidor final, o transporte dela é mais rápido, mas no início ela tinha que permanecer, né, passar por esse período aí no carijo, né, ser desidratada, depois ela era triturada na cancha, né, que era movimentada por tração animal, né, principalmente, tinha a água também, mas principalmente a tração animal, né, e aí até chegar realmente para o consumidor final, né, para que as pessoas pudessem, então, utilizar como bebida, como chá. Então, na Casa da Memória, tem esses espaços. Tem uma sala dedicada também à imigração polonesa, que é com fotografias antigas. Temos também a jorna, né, que é um objeto muito curioso, que é um pequeno moinho. Essa palavra jorna, ela é do idioma polonês. Então, ali nós aproveitamos também para falar nessas trocas, né, também na contribuição na agricultura, porque a agricultura que existia antes da chegada dos imigrantes era uma agricultura de subsistência, né? Então não era uma agricultura em escala maior, e a maioria desses imigrantes eles vêm então com essa finalidade. Então eles vão desenvolver, vão contribuir para o desenvolvimento dessa agricultura. Daí nós temos também uma farmácia bem antiga, né? Uma farmácia lá? Uma farmácia. Nós chamamos carinhosamente de farmácia. E por quê? Porque nós temos um mobiliário que pertenceu à farmácia Oswaldo Cruz, né? Do seu Francisco Ramalho, que carinhosamente era chamado Seu Kiko, né? E essa é uma das 3 mais antigas. E esse mobiliário, com uma série de utensílios, vasilhames, que era utilizado na farmácia, foi para a Casa da Memória. Então, o pessoal gosta muito porque é como se você entrasse numa farmácia antiga, né? Deve ser como diz o ditado, volta no passado. Volta ao passado. Não tem de volta ao futuro, agora volta ao passado, na Casa da Memória. E nós temos também uma sala dedicada à navegação a vapor no Rio Iguaçu. Nós temos um timão original, que era o timão do vapor Peri, com alguns outros objetos, como uma lanterna, um comunicador, cópias de fotografias de vapores, fotografias originais, fotografias de como que era o vapor Peri, como que ele ficou, como que ele foi reformado, né, reconstruído. Então, nesses espaços, Vinícius, geralmente nós utilizamos para falar com alunos, né? Então, o nosso público-alvo
realmente são os alunos do município. Lógico, temos turistas, visitantes, comunidade, mas procuramos sempre ter um espaço para acomodar a visita de alunos. Os jovens, né? Sim, sim. E quem não conhece a Casa da Memória, pessoal, vocês têm que conhecer, né? Vocês viram quanta coisa boa tem lá, quanta coisa interessante, né? E a professora Hilda vai estar lá para direcionar vocês. Ó, vocês vão ficar encantados em conversar com ela. Isso Obrigada. Tô prometendo para vocês. Professora, assim, e assim, a Casa da Memória, ela trabalha todo dia, como ela tem um horário específico? Sim, nós procuramos adaptar o horário de acordo com as necessidades. Então, atualmente, ela funciona a partir das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, não fecha para o almoço, né? Não temos horário de intervalo, e ela abre também aos sábados, das 8 até o meio-dia. E por quê? Porque pensamos também nesse público dos trabalhadores. Lógico, temos os alunos, os turistas, mas também temos os visitantes trabalhadores que podem aproveitar esse momento o horário do almoço folga ali. Para fazer, então, uma visita à Casa da Memória e ao sábado também. Quando tem algum evento na cidade, normalmente nós estendemos esse horário. Por exemplo, agora que tivemos o mês cultural polonês, e no sábado, do dia 31, tivemos o Polski Smak, a Casa da Memória ficou aberta o sábado até as 5 horas da tarde. Então, dependendo dos eventos que estão acontecendo, nós adaptamos os horários. Temos também um telefone fixo, né? 3912-7096. Temos um e-mail para agenda de grupos maiores. Também depois a gente pode estar divulgando esse e-mail. E aí, além dessas exposições que eu te falei, Vinícius, que são as exposições permanentes, nós temos as exposições temporárias, que são o nosso, vamos dizer assim, para a gente chamar esses alunos, chamar esses jovens, exposições diferentes, itinerantes, que nós trazemos para a Casa da Memória. Esse ano, nós trouxemos uma exposição falando sobre Eugenia Mischke, que foi uma médica polonesa. Ela atuou muito tempo, viveu em Curitiba, era esposa do segundo cônsul, e ela promoveu muito a cultura em Curitiba dos anos 20. Inclusive, temos algumas informações que ela acompanhou seu esposo também em São Mateus do Sul. Então, essa exposição, ela começou no início de agosto e vai até o final de setembro, porque nós temos 2 datas comemorativas no município, que é o mês polonês, o mês cultural polonês, que é todo mês de agosto, e temos o aniversário do município, que é 21 de setembro. Então, esse ano, essa exposição ficará os 2 meses, para que as pessoas tenham tempo, possam ir com calma, os professores possam agendar uma visita com seus alunos, que realmente é muito interessante, os alunos gostam bastante, e é bem bacana mesmo. Então, durante o ano, sempre estamos trazendo exposições temporárias. Elas acontecem também. Temos outras ações que acontecem lá, algumas oficinas, algumas palestras. Então, atendemos a vários públicos, como eu já mencionei, com pesquisas, com trabalhos. Enfim, temos uma atividade bem dinâmica, na Casa da Memória. Na verdade, bastante trabalho. Bastante não para, trabalho, não para. Bastante trabalho. Que legal que, assim, que nem eu falo, às vezes as pessoas veem, né, a Casa da Memória, né, e não tem ideia de quanta coisa acontece ali dentro, né? Sim, sim. Porque, na verdade, a Casa da Memória foi criada, inaugurada em 1995, eu acho, se eu não estiver errado, né? Foi o professor Vilácio Amaral que iniciou essa... E o professor Vilácio Amaral, ele foi realmente como que a gente pode dizer?
nesse sentido, ele dedicou muito tempo da sua vida à Casa da Memória. As pessoas lembram muito dele, ele foi muito importante. Ele, com certeza, devemos atribuído a ele parte do acervo que está na Casa da Memória, né? Pelo amor que ele tinha à casa, pela sua dedicação. Ele era professor de história também, como eu. Ficou muitos anos lá. Nós tivemos, na verdade, do momento que ela foi inaugurada ali no atual endereço, né? Porque ela foi criada um pouco antes, né? Tem uma lei lá de criação. Mas nós tivemos, então, o professor Vilácio Amaral, que era professor de História. Tivemos o professor Mário Deina, que também é professor de História. E eu, que também sou professora de História. A professora já está uns 10 anos à frente? Isso, eu já tenho mais de 10 anos, né? 10 anos de dedicação, né? Trabalhando e me dedicando, né, à Casa da Memória. Como você mencionou, várias atividades acontecem lá. Esse projeto, né, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, é uma dessas ações. Então, normalmente, nós saímos também fazer atividades relacionadas com a Casa da Memória em outros espaços, como nas escolas, guiando turistas, né, que desejam conhecer algum local específico. E falando agora em turistas, em pontos turísticos, nós temos também o nosso cartão postal, que é a nossa cuia gigante. Olha aí, ó. Pegou num ponto, minha curiosidade. Quem fez essa cuia em São Mateus do Sul? Então, a cuia, eu posso dizer que é uma senhora cuia. E eu falo isso porque, coincidentemente, a cuia começou a ser construída no ano que eu nasci. Né? Como eu me considero uma senhora, eu entendo que a cuia é uma senhora cuia, né? Pela idade que ela tem. Então, ela começou a ser construída em 1967. Ela foi inaugurada em 1968. Ela tem 23 metros de altura. Como outros lugares famosos aí que a gente já ouviu falar, que tem o Cristo Redentor, a Torre Eiffel, né? A Santa em Nossa Senhora... Como que agora? Irati tem... Nossa Senhora das Graças. Me fugiu o nome do título de Nossa Senhora. Nossa Senhora das Graças, nós temos uma cuia gigante, né? E por quê? Ela foi uma iniciativa, então, da Sanepar, né? E da Prefeitura Municipal. Ela está dentro desse espaço, né? Da Sanepar. Ela é muito visitada. E aí, nós podemos entender, Vinícius, como já era importante também na década de 60 a questão da erva mate, né? Veja como São Mateus realmente, vamos dizer assim, é tão conhecida, né? A importância da erva mate pelo conhecimento de São Mateus, eu acho, na região. Eu acho que você vai falar em São Mateus, a primeira coisa que vem na cabeça, talvez, de algum, a cidade que tem uma cuia gigante. Uma cuia gigante, sim. Atrai os turistas, o pessoal gosta muito de fazer fotografias, como falei, é o nosso cartão postal, um dos nossos cartões. Você tentou beber chimarrão lá, professor? É verdade. Então, e assim, nós já pensamos, então, em outros momentos. Por exemplo, como falamos que conquistamos a indicação geográfica, né, o primeiro selo de erva mate do Brasil, isso não é uma coisa de agora, né? Em outros momentos, a erva mate já era falada como importante, sendo valorizada. Um desses momentos foi a construção do reservatório de água. Porque eu não sei se algumas pessoas sabem, mas essa cuia de chimarrão, essa edificação, essa construção, ela é o reservatório de água, um deles, né? Porque ele é um conjunto
né? Então, existe esse reservatório suspenso, né? Aéreo, existe um reservatório subterrâneo e uma casa de bombas. Então, é um conjunto de três. Até hoje ela é usada mesmo. Assim como reservatório de água. Que legal. Então, lá dentro tem água mesmo. eu já achei que né, eles já tinham mudado esse reservatório. Eu sabia que ela era um reservatório, só não sabia que ainda hoje ela era utilizada. Sim, utilizado como reservatório de água. Que legal. Você vê como foi uma construção muito bem feita, né? Muito bem feita. Há tantos anos, durar até hoje, né? Claro que com certeza passou por reformas, né? Sim. Mas eu acho que, assim, é um marco mesmo para São Mateus ter uma cuia gigante. Eu falo que eu sempre pensei assim, quando era criança, né? A gente, quando é criança, passa e pensa... falava pra minha avó, imagine, vó, fazer um chimarrão do tamanho do chimarrão que dá. Chimarrão para gigante, né? Eu quero ver se ainda não tive oportunidade, mas quero levar a minha mais nova lá para conhecer. Leve mesmo. Ela tem ainda 3 anos, então eu acho que esperar um pouco mais para ela também não ficar só com a lembrança de uma cuia gigante. Porque eu tenho, né, a avó dela, né, a minha mãe, o pessoal que toma chimarrão, então ela vê que é uma bebida que é muito tomada. Eu acho que interessante mostrar para ela essa cuia gigante. Bacana. O pai mostrar, né, nossas riquezas. Falando assim de lugares históricos em São Mateus, a professora tem algum outro lugar que queria mencionar, que é muito procurado também? Sim, turisticamente, vamos falar assim, nós temos a localidade da Água Branca, né? Então, essa localidade foi uma antiga colônia, né? A colônia Água Branca, que era até para ter se tornado uma cidade. Então, como nós estávamos falando no início sobre a fundação dessas colônias, naquele momento, ninguém sabia, por exemplo, que São Mateus ia se desenvolver tanto, né, que ia se tornar esse município que é hoje, né, com mais de 46 mil habitantes. Naquele momento, tinha-se colônias. Tinha a colônia São Mateus, depois, em algum momento ali, temos as 4 colônias, né, que eu já mencionei, e, claro, a fundação da colônia Água Branca, que era também para ser uma cidade. Tinha projetos sobre isso, até tem um livro que eu gosto muito, que é Os Polacos de Água Branca, do Aurelino Kowalski. Então, ele menciona bastante essa questão que a colônia era para ter se tornado uma cidade, que tinha projetos para passar uma linha de trem. E essa colônia, ela era majoritariamente de imigrantes poloneses, que vieram do reino da Polônia, uma parte que tinha ocupação russa. Então, essa colônia, a religiosidade dela, ela ficou muito forte. E por quê? Porque já no início, esses colonos, eles começaram a construir, né, um templo sagrado, que hoje é a Igreja Centenária da Água Branca, já ali em 1892. A fundação dela é de 1891. Então, há documentos, informações históricas que entre 1892 e 1893 ela começou a ser construída pelos colonos. E essa igreja, Vinícius, veja que bacana, né? Ela está preservada até os dias de hoje. Então, quando você vai visitar a localidade da Água Branca, não tem como você deixar de visitar a igreja, né? Ela é aberta à visitação. Então, ela foi feita com paredes duplas, a pintura é de 1923, pintura original. Lógico, ela passou também por algumas reformas. Ela tem toda uma arquitetura baseada até em algumas características da Idade Média. Ela tem uma torre alta, em forma de cone. Como eu mencionei, as paredes duplas foram serradas à mão, porque a serraria eram distantes. Muito. Como não tinha também muitos pregos, eles usavam encaixes, clavilhas, né? Então, todo um conhecimento, né, da carpintaria, da marcenaria. Tem 4, deixa eu ver, altar principal e 4 altares. Então, são 5 no total,
ricamente elaborados em madeira. Temos algumas imagens que vieram da Europa. Temos um quadro que é muito visitado, que é o quadro de Częstochowa, que veio da Europa e foi colocado ali na igreja em 1991 pela família Toporowicz. Então, temos a festa, né, que é muito famosa, conhecida, a festa em louvor a Nossa Senhora de Częstochowa, que é comemorado no dia 26 de agosto. Então, por isso a festa sempre ocorre no final do mês de agosto. Mas a igreja é dedicada a São José. Então, ali nós temos um conjunto, né, de edificações antigas, que é o antigo colégio, onde atuavam as religiosas da Sagrada Família. Temos a antiga casa paroquial e temos a igreja. Temos o cemitério, né, que também faz parte desse conjunto aí, que pertence ali à Irmandade São José. Então, é um espaço também, um lugar maravilhoso, vale a pena mesmo conhecer. Olha só, então, você que não conhece a igreja da Água Branca, não foi ali na localidade, tem que ir. Tudo que a professora falou aqui, ó, veja, são coisas que aconteceram há muitos anos atrás, que está ali, para a gente poder ver com nossos próprios olhos. Então, pessoal, não percam, não deixem de ir, tá? É mais um ponto turístico da nossa cidade, valorizar muito isso, porque a gente tem que valorizar muito as coisas que a gente tem na nossa cidade. Professora, como a gente diz, né, tem tanta coisa para nós conversar aqui, né, tanta coisa para a gente ver, que se a gente for se estender, a gente vai ficar por horas e horas e talvez ainda não fale tudo. Né? Eu queria já apresentar para vocês aqui, pessoal, o livro de 100 anos de São Mateus, né? A professora já falou um pouquinho dele. E, pessoal, a gente falou aqui, né, poucas coisas, mas que tá tudo nesse livro, tá tudo aqui para você pesquisar, é um livro importante para quem quer pesquisar a história de São Mateus, para quem quer saber um pouco mais a fundo, né, a história de São Mateus do Sul, que é uma história rica em cultura, uma história rica em vamos dizer assim, a palavra fugiu da mente, mas em amor à cidade. Sim. Em amor à cidade mesmo. Professora Hilda, eu queria agradecer imensamente de coração a professora, dizer que estou muito feliz e emocionado, né, por fazer parte desse projeto, né, que é um projeto da cultura do Brasil, né. O Brasil precisa, a cultura tem que ser, é uma bandeira que tem que ser levantada, né, a cultura. Queria agradecer muito, dizer que eu fico muito grato em poder participar junto com a professora aqui. Né? Eu que agradeço. Quero que a professora fique à vontade agora para dar as últimas considerações da professora. Se tiver alguma coisa que a professora queira falar, né, fique à vontade e obrigado. Então, Vinícius, eu que agradeço. Eu espero realmente ter contribuído com algum conhecimento que eu tenho, né? Como nós já conversamos, o conhecimento é uma coisa que a gente sempre está adquirindo, nós sempre estamos aprendendo, né? Não sabemos tudo. A questão da leitura é importante. Além desse livro, existem vários outros pesquisadores, historiadores que estão produzindo material, principalmente material histórico sobre São Mateus do Sul. Então, quem tem curiosidade, tem gosto sobre isso, que procure, né? Com certeza temos aí bons pesquisadores, bons escritores. E, realmente, essa iniciativa do projeto, ela é muito válida. Nós devemos mesmo, na medida do possível, do nosso alcance, levar esse conhecimento cultural, histórico, para o maior número de pessoas possível. Então, eu que agradeço e espero que realmente você continue também o seu grupo, com os seus projetos aí, para que a gente possa falar ainda mais sobre São Mateus do Sul. É isso aí, galera! Então, a gente fica por aqui. SamasCast volta na próxima, hein? Um abraço. Tchau, tchau.